Após a leitura do texto de Colossenses 1, 3 a 8, em armênio, farei a leitura em português. Diz o texto bíblico: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Senhor, queremos te pedir que continues a falar conosco, agora através da ministração da Tua Palavra. Ajuda-me a ser fiel ao ensino bíblico e que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes para compreendermos a Tua verdade, entendermos, ouvirmos a Tua Palavra e entendermos a graça que há em Jesus Cristo e saiamos deste culto renovados, restaurados em nosso coração, desejosos de Te servir no nosso dia a dia. Abençoa-nos, ó Deus, apesar de mim, fala conosco, é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Paulo, ele escreveu a carta aos Colossenses a pedido de Epáfras. Epáfras era pastor da igreja de Colossos, ou de Colossos. Essa informação aparece aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo, do texto que nós lemos. Ele diz que os colossenses, eles foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era pastor dos colossenses. E Epáfras foi ao encontro de Paulo para que Paulo escrevesse uma carta aos colossenses. Essa carta também seria lida nas igrejas lá da região do rio Lico, entre elas Laodiceia, orientando aquela igreja em relação a alguns pensamentos estranhos à palavra de Deus que estavam surgindo na igreja de Colossos, e Epáfras não estava sabendo lidar com essas questões. O apóstolo Paulo era um missionário, um pastor experiente, era um homem que conhecia as Escrituras, e Epáfras provavelmente era seu discípulo. Então, diante de situações que ele não conseguia lidar direito, Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, foi ao encontro de Paulo. Nessa ocasião, Paulo estava preso na cidade de Roma. Eu tenho dito a vocês, a maioria dos comentaristas bíblicos diz que Paulo experimentou duas prisões. Numa prisão ele foi acusado pelos judeus de não se sujeitar às leis dos judeus, ou leis religiosas dos judeus. Houve essa acusação contra Paulo. E Paulo, percebendo que essa situação poderia levá-lo à morte, afinal de contas, quem estava, os responsáveis pelo julgamento dele entre os judeus, estavam dispostos a liberar que Paulo fosse julgado entre os seus, e Paulo, sabendo que se ele voltasse para Jerusalém, ele seria morto.
Então Paulo apelou para ser julgado num tribunal romano. Ele apelou para César. Quando os responsáveis pelo julgamento de Paulo ouviram acerca das acusações, ouviram acerca de Paulo o que estava acontecendo, eles reconheceram, não havia nada que merecesse Paulo permanecer preso, mas como ele havia apelado para César, para ser julgado por um tribunal romano, porque ele sabia que seria morto caso não fizesse, então Paulo foi levado a Roma, e nessa primeira prisão, em função de ter sido acusado por descumprir regras judaicas, Paulo ficou preso. Nós não sabemos acerca do julgamento exatamente, não há detalhes do julgamento, mas ele ficou preso numa prisão onde ele gozava de relativa liberdade. Ele recebia as pessoas, havia um soldado lá que tomava conta dele, mas ele recebia as pessoas, e por 2 anos ele recebeu as pessoas e pregou o evangelho mesmo preso. Isso está relatado em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que você pode ler. Então Paulo estava preso e Epáfras foi ao encontro de Paulo, falou, pedindo ajuda em relação a ensinamento, a pensamentos estranhos que estavam assolando a igreja de Colossos. Quais eram esses pensamentos? Quais eram essas ideias estranhas que estavam assolando a igreja de Colossos? São 4 ideias principalmente. A primeira delas, alguns defendiam que o plano material é inferior ao plano espiritual. Essa é uma ideia que vem da filosofia grega, filosofia platônica, que a matéria é inferior ao espírito. Esse não é um pensamento bíblico. A Bíblia nos ensina que nós somos compostos de 2 partes. Uma parte material, que é o corpo, e uma parte espiritual, que é a nossa alma. Mas as 2 coisas são importantes. Mas havia esse pensamento de que, conforme a filosofia platônica, que o mundo material é inferior ao mundo das ideias. O mundo material é um mundo ligado ao pecado, e o mundo das ideias é ligado à virtude. Essa era a filosofia grega que estava entrando na igreja. E como Paulo combate isso? Colossenses 2,9, se você tiver condição de acompanhar, Paulo diz assim: porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo, está a plenitude da divindade. O que Paulo mostra? Que o corpo, ele é importante. Outra ideia estranha às Escrituras, que estava lá na igreja de Colossos. Essa ideia Paulo combate em várias cartas, né? A questão do legalismo judaico, né? A necessidade para que as pessoas sejam salvas ou tenham comunhão com Deus, que elas guardem festas religiosas, dias santos, regras dietárias de alimentação, né? O judaísmo, ele, no primeiro século especialmente, era muito ligado a essas questões. Ainda hoje, o judaísmo ortodoxo enfatiza muito isso. Mas o que Paulo fala em relação a essa questão do legalismo judaico? No capítulo 2, verso 16 e 17, ele diz assim, olha ele combatendo essa ideia de que para que você tenha comunhão com Deus, é necessário que você guarde festas religiosas, regrinhas, dietárias, dias santos. Olha o que ele diz: ninguém, pois, vos julgue, 2,16, por causa de comida e bebida, regras dietárias, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Todas essas regrinhas são sombras. E ele conclui: o corpo é de Cristo. Então, todas essas regrinhas lá do Antigo Testamento apontavam para uma realidade maior,
que é acerca da pessoa e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro pensamento estranho que estava presente lá na igreja de Colossos é o culto a anjos. Olha que interessante. Havia um pensamento de que entre Deus e os homens existia uma classe intermediária, a classe dos anjos, né? Que, inclusive, um anjo evoluído, criou todas as coisas que existem. Então havia culto a anjos. Eles consideravam que Jesus Cristo era um anjo, mas um anjo nem muito evoluído, porque ele tinha corpo. Então o que Paulo fala lá em 2,18 acerca dessas questões? Ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo combate essa questão de culto a anjos. Hoje em dia é interessante, né? Muitos evangélicos parece que têm restaurado essa questão da importância dos anjos, né? Às vezes eu ouço assim algumas orações: Deus, envia seu anjo para cuidar de mim, para cuidar de certa pessoa. Os anjos são ministros de Deus. Deus usa os anjos para cumprir a sua vontade conforme Ele deseja, mas Deus pode cumprir a sua vontade sem o uso de anjos. Imagine que Deus queira proteger aquela pessoa que você está orando diretamente, Ele próprio, e você está pedindo para que o anjo vá lá e cuide. Percebe? A gente não determina para Deus a maneira como Ele deve agir, fazer. Ele é que sabe. Se Ele quiser usar anjo, Ele usa. Se Ele quiser ir pessoalmente, Ele vai. Se Ele quiser usar as pessoas, Ele usa pessoas, né? Então essa oração, para mim, ela não é correta. Não é correta. Deus faz conforme a sua vontade soberana e usa anjos ou não conforme a sua vontade soberana. Culto a anjos. Paulo combate essa situação aqui na igreja de Colossos. E, por final, um outro pensamento é o ascetismo. Vou explicar o que é. O ascetismo é a negação de desejos físicos. Então, esse era o outro pensamento que estava assolando a igreja. Negação, inibição dos desejos do corpo. Um exemplo: você deve se abster. Olha um exemplo de ascetismo, de negação de desejos físicos. Mesmo casado, você deve se abster de relações físicas, de relações sexuais. Por quê? Porque no pensamento dessas pessoas, quando você atende instintos sexuais, mesmo casado, isso o torna menos espiritual. Negação de desejos físicos. Paulo combate isso aqui em 2,20. Olha, se vós morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Quando essas pessoas que ficam negando desejos do corpo, são as pessoas mais perigosas. Por detrás, elas ficam justamente satisfazendo desejos do corpo de forma ilícita, normalmente. Pastores, líderes de igreja, quando fica falando muito de sexo, combatendo, o cara tem problema na área. E com o tempo a gente percebe isso. A gente ouve que a pessoa adulterou, que a pessoa se envolveu com alguém da igreja, fora do casamento, né? Então, cuidado com esse lance de ascetismo, né? Negação. É claro que a gente não vai fazer tudo o que o nosso corpo deseja, mas a satisfazer os nossos instintos, mas
questões que nós podemos satisfazer tranquilamente, né? Que não contrariam as Escrituras. Então, Paulo, ao combater esses pensamentos, até para uma questão curiosa, esses pensamentos misturados, eles formaram uma heresia que passou a fazer parte que existiu na igreja a partir do segundo século. Paulo está falando no primeiro século, né? Ano 60, por volta do ano 60, depois de Cristo. E esses pensamentos reunidos formaram uma heresia denominada gnosticismo no segundo século. O gnosticismo é esse milkshake, né, de ideias, mistura muita coisa. Eu me lembro que uma vez, várias vezes, agora na minha idade eu não tenho feito muito isso, mas eu ia muito em sorveteria e eu gostava de comprar aqueles sorvetes que vinham com vários acompanhamentos. Então eu colocava lá 1 ou 2 sabores de sorvete e aí colocava castanha, né, granola, frutinha, chocolate, e depois eu queria também a calda, né? Colocava a calda, né? Às vezes chocolate, às vezes morango e tal, né? E eu pegava aquela cumbuquinha, né? E eu fazia algo que a minha mulher detesta. Eu misturava tudo. Virava quase que um milkshake. Aí quando eu não queria que ela comesse meu sorvete, eu já misturava rápido. Ela não gosta, ela gosta de chupar o sorvete separado, né? Todas as coisas separadas. Então, o gnosticismo é mais ou menos esse milkshake de ideias. Hoje o gnosticismo já não tem muita relevância, mas a partir do segundo século, os pais da igreja, aqueles que substituíram os apóstolos, eles tiveram que combater bastante o gnosticismo, que basicamente era composto por essas ideias. Mas isso tudo eu contei para que vocês tivessem uma ideia do contexto em que Colossenses foi escrito. Essa carta são apenas 4 capítulos, né? E agora quando você for ler a carta aos Colossenses, você vai entender, olha, foi o Epáfras que foi lá falar com Paulo estava preso, e ele escreveu essa carta para combater essas ideias estranhas que estavam surgindo na igreja, né? E então é isso que acontece. Mas eu não vou entrar, não é esse o assunto da nossa meditação nessa manhã. Nessa manhã nós vamos meditar sobre os primeiros não, mas os versículos 3 a 8. Né? Você estava pensando que eu tinha lido o texto e tinha saído do texto para não mais voltar no texto que eu li, mas não é a realidade. Eu estou voltando agora para o texto, né, para nós meditarmos naquilo que Paulo menciona aqui nesses 5 versículos. Paulo, ele na realidade, ele está aqui dando graças a Deus pela vida dos colossenses, né? Ele louva a Deus pela vida desses irmãos e ele apresenta os motivos pelos quais ele louva a Deus pelos colossenses. Os motivos estão aqui apresentados. Olha aí o capítulo 1, verso 3. Olha o que diz assim. Olha Paulo dando graças. Aliás, a carta de Colossenses, uma outra observação, um outro parênteses aqui. A carta de Colossenses ela tem uma estrutura muito simples. Tem uma introdução em que Paulo se apresenta, fala acerca dos destinatários da carta, capítulo 1, versos 1 e 2. Depois ele dá graças a Deus em favor dos colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8, que nós lemos. Depois ele ora a Deus em favor dos colossenses, capítulo 1 ainda, 9 a 12. E depois ele começa a falar, combatendo esses pensamentos estranhos, capítulo 1, 13, e é interessante, na medida em que ele combate esses pensamentos estranhos à palavra de Deus, ele apresenta um ensino acerca da pessoa de Jesus Cristo. Por isso a carta de Paulo aos Colossenses é conhecida como uma carta que expõe fortemente a doutrina de Cristo, chamada de Cristologia, apresentando a suficiência de Cristo. Enquanto ele combate pensamentos estranhos, ele fala da suficiência de Jesus Cristo. Então, ele começa a falar acerca disso no capítulo 1, verso 13,
vai até o capítulo 4, capítulo 4, saudações finais. Introdução, ação de gratidão pela vida dos colossenses, ora em favor dos colossenses, o assunto da carta e saudações finais. Essa é a estrutura do livro de Colossenses, da carta de Colossenses. Então, mas aqui no texto que nós separamos para a meditação, Paulo dá graças a Deus por 3 motivos presentes na vida dos colossenses. Acompanhe aí, capítulo 1, verso 3, diz assim: damos sempre graças a Deus. Olha aqui Paulo dando graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Quais os motivos pelos quais Paulo dá graças a Deus pela vida dos colossenses? Quais? Por 3 motivos: pela fé dos colossenses, pelo amor dos colossenses e pela esperança que eles tinham. Fé, amor, esperança. Vamos juntos? Fé, amor e esperança. De novo. Fé, amor e esperança. Ele dá graças a Deus por esses 3 motivos presentes na vida dos colossenses. Fé em Jesus. Amor que eles tinham pelos irmãos. Aqui o texto está dizendo que eles tinham pelos santos, né? Santos são pessoas separadas para o louvor de Deus, né? Não é alguém para ser venerado. Pessoas têm a vida consagrada a Deus. Nós temos a vida consagrada a Deus. Nós somos separados das pessoas que não adoram a Deus, porque nossa vida consiste em adorar a Deus. Amor pelos santos, amor pelos irmãos e esperança, não qualquer esperança. A esperança, como diz o texto aqui, que vos está preservada nos céus, é uma esperança celestial. Paulo menciona que não é a única parte das Escrituras que Paulo menciona a importância dessas 3 evidências do Evangelho na vida do cristão, que é a fé, o amor e a esperança. Ele menciona isso em outras passagens. Uma das passagens é o próprio texto que nós lemos lá em Primeiro aos Tessalonicenses, texto da nossa liturgia, capítulo 1 de Tessalonicenses, em que Paulo dá graças a Deus também pela operosidade da fé dos Tessalonicenses, pelo amor, a abnegação do amor deles e da firmeza da esperança deles em Jesus Cristo. Então, fé, amor e esperança. Essas são evidências da presença do Evangelho na nossa vida. Fé, amor e esperança. Vamos entrar nesses 3 pontos. Fé. Fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a primeira evidência do Evangelho de Cristo na nossa vida. E é interessante, a fé, ela está ligada a 2 outras situações, 2 outros verbos que aparecem aqui na passagem. No verso 6, Paulo diz assim: essa fé que chegou até vós, e ela está crescendo em todo o mundo, produzindo fruto, acontece também entre vós, não é? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Ouvistes e entendestes. A fé, ela está ligada a 2 situações aqui, conforme o ensino bíblico. A ouvir alguma coisa e a entender a graça. Ouvir e entender. Quando essas 2 coisas se juntam, aí a fé nasce. Ouvir e entender tem a ver com a fé. Ouvir o quê? Ouvir o quê? Será que a fé, ela vem pelo fato de nós ouvirmos música?
Será que a fé vem pelo fato de nós comparecermos na igreja para ouvir alguma coisa? Será que a fé vem pelo fato de nós ouvirmos que as pessoas elas realizam obras de caridade? A fé vem pela realização de obras de caridade? Não, irmãos e irmãs, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso faz inclusive a gente refletir, será que ouvir o sermão do pastor gera fé? O que vocês acham? Ajuda se alguém, a Janete falou, ajuda se o sermão do pastor estiver fundamentado na palavra de Deus, aí ajuda. Se o sermão do pastor, se o pastor falar coisas que não estão na palavra de Deus, que não refletem o ensino da palavra de Deus, isso não ajuda a termos fé. Então, concordo com a irmã, ajuda se o pastor for fiel, né, pastor, às Escrituras na sua pregação. Então, veja lá, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas não é só ouvir. O texto diz aqui que essa fé que cresceu no mundo também passou a existir entre vocês, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Entendestes, diz aqui o verso 6. A palavra muito conhecida, né, para entendimento, para conhecimento aqui no grego, é a palavra gnosko. Creio que alguns já devem ter ouvido essa palavra do grego, que é a original do Novo Testamento, né, a língua original do Novo Testamento, o grego koiné, que é uma língua morta. Mas nós estudamos a língua morta para poder compreender melhor as Escrituras. Então, aqui a palavra entendestes não é gnosko, é epignosko. Sabe o que é epignosko? Significa conhecer plenamente. Você ouve a palavra de Deus e você conhece plenamente. Após ouvir a palavra de Deus, você conhece e você entende plenamente a graça. Aí, nesse contexto, a fé. O que tem fé, portanto, é aquele que ouve, eu estava dizendo, né, e entende perfeitamente a graça de Deus. E Paulo louva a Deus, porque os colossenses ouviram a palavra e entenderam plenamente essa palavra, apesar de todos os obstáculos que existem para que nós entendamos a palavra de Deus. Creia nisso. Você pensa que é fácil alguém entender a palavra de Deus? O apóstolo Paulo fala lá, escrevendo aos Romanos, que há um bloqueio. Lá em Romanos capítulo 3, Paulo fala da pecaminosidade da natureza humana. E Paulo diz assim uma palavra surpreendente. Alberto, diz assim, não há quem entenda. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Entender a graça não é natural, porque o texto diz, não há quem entenda. Romanos 3,11. Pensa que é fácil entender? Não é. Além desse bloqueio natural que existe em função da nossa pecaminosidade, o próprio inimigo da nossa alma, o maligno, ele faz de tudo para que a gente não entenda a graça. Lá escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim, o nosso evangelho está encoberto, e é para os que se perdem que este evangelho está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha que coisa!
Pensa que é fácil entender? Existe uma barreira natural, em função do nosso pecado, que dificulta, que impede o entendimento. Existe o próprio maligno atuando, para que a gente não entenda. Mas eles entenderam. Nós temos entendido. Sabe por que isso acontece? Porque Deus agiu na nossa vida, para nós compreendermos. Isso não é natural. A fé não é natural, a fé é dom de Deus, diz as Escrituras. Percebem? Percebem por que é dom de Deus? Porque existem obstáculos para que nós creiamos. Mas Deus rompe esses obstáculos na nossa vida, para a gente crer, para a gente entender, para a gente ouvir a palavra de Deus e entender a graça. Por isso Paulo dá graças a Deus pelos colossenses, porque eles ouviram, entenderam, chegando à fé. Foi um milagre efetuado por Deus na vida deles. Mas além da fé, o texto diz aqui que há uma outra evidência do Evangelho na vida dessas pessoas, que é o amor. Ele diz lá no verso 4, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com os santos. O amor dessas pessoas pelos irmãos, pelas irmãs. Olha, hoje, aquilo que eu vou dizer agora é algo muito importante. Muito importante. Porque nós vamos aprender o conceito de amor à luz das Escrituras. O conceito de amor em Paulo, ele vem do conceito bíblico que é baseado na experiência de Jesus. O amor de Jesus, ele foi um amor incondicional. Amor, nós chamamos também sacrificial e incondicional. Nós precisamos parar, não é, para refletir na morte de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala da morte de Jesus Cristo, ela fala que Jesus morreu por pecadores, pecadores que não se interessavam por Jesus, pecadores que tinham uma indisposição em relação a Jesus, pecadores que não buscavam relacionamento com Jesus. Eu era assim, você era assim. Nós não tínhamos interesse em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus morre na cruz, paga o preço do nosso pecado. Nós não queríamos comunhão com Jesus, mas depois que Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, Ele paga os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados e nos aproxima de Deus. Esse é o amor sacrificial de Jesus, e ele é incondicional. Por que ele é incondicional? Porque nós não temos nada para oferecer em troca. Esse é o conceito bíblico de amor. Jesus deu a sua vida por pecadores, para que pecadores que não queriam relacionamento com Ele, tivessem relacionamento íntimo com Deus. Por isso o amor cristão, ele não está fundamentado em sentimento. A gente diz, autores dizem, que o amor cristão tem a ver mais com as mãos do que com o coração. Tem muito mais a ver com atitudes do que com sentimentos. Ah, se esse amor alcançasse os líderes dos governos que hoje estão em guerra. Eu posso até não gostar da pessoa, mas eu ajudo essa pessoa. Isso é o amor cristão. Nesse tipo de amor, paga-se um preço, gasta-se tempo. Não é um amor romântico. O amor cristão não é romântico. O amor cristão não é poético. Não é contemplativo, é um amor prático, envolve tomada de decisão.
Quando nós dissemos para nossa mulher que iríamos amá-la até o fim, não é porque os nossos sentimentos estariam sempre aguçados e agitados na direção dela, mas porque eu decidi amá-la e tomar decisões na minha vida que demonstrassem o meu amor. Se as pessoas vivessem esse amor, quantos relacionamentos seriam restaurados? Envolve olhar para quem sofre buscando aliviar seu sofrimento, independentemente da relação que nós temos com a pessoa. O culto que nós prestamos a Deus deve reverberar nesse tipo de amor, porque foi com esse tipo de amor que nós fomos amados. Entende? Jesus Cristo nos amou assim, incondicionalmente, sem aguardar algo em troca. Então é nessa linha de pensamento que é essa dimensão do amor cristão que nos ensina a suportar o irmão. Você pensa que suportar alguém é uma tarefa fácil? Suportar alguém, por vezes, se constitui uma tarefa muito difícil, principalmente quando essa pessoa se torna insuportável. Às vezes não é fácil suportar pessoas insuportáveis. Às vezes não é fácil você agir no sentido de suportar alguém que você até não gosta. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos suportar alguém, não significa que nós devemos atender os caprichos dessa pessoa, mas devemos tratar essa pessoa como Colossenses 3,12 nos ensina. Olha que interessante. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, amados de Deus, revesti-vos como? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Sabe o que significa suportar o outro? Não significa você atender os caprichos dessa pessoa, atender os desejos dessa pessoa, mas significa você agir com essa pessoa com misericórdia. Misericórdia significa não dar a ela o que ela merece. Além de você sente compaixão porque você não dá a ela o que ela merece. Ela merece muitas vezes ser punida por aquilo que ela fez, mas você não faz isso. Você age com misericórdia, você tem compaixão. Agir com bondade, você oferece ajuda para essa pessoa. Você age com humildade, sabendo que essa pessoa, que você só é diferente dessa pessoa, porque a graça está com você. E quando você lida com pessoas difíceis, eu penso assim quando eu lido com pessoas difíceis, eu falo, Senhor, eu posso agir assim também. Eu posso ser assim no futuro, ou no presente ou no futuro, eu não sei. Tem misericórdia de mim. Quando eu vejo a pessoa difícil, insuportável, agir, e eu tendo que lidar com ela, eu falo, eu posso ser igual a ela, ou pior do que ela. Então me dá humildade para lidar com essa pessoa, me dá mansidão. Mansidão é um atributo muito interessante. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Porque os irmãos dele queriam tomar o lugar dele, como líder do povo de Israel. Aí Deus defendeu Moisés. E a sua irmã foi tomada por lepra. E sabe o que Moisés fez? Não, Senhor. Moisés orou em favor da irmã e a lepra dela foi curada. Ser manso é quando você consegue orar por pessoas que querem te prejudicar. Isso é ser manso. E longanimidade, paciência. Então, suportar, as pessoas, que é uma faceta do amor cristão, tem a ver com essas realidades, de nós nos revestirmos de misericórdia, de humildade,
de bondade, de mansidão, de paciência, longanimidade, para lidar com essas pessoas. Quando a gente começa a refletir nessas questões, eu li um texto que me desafiou demais. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque lá em 1 João 2,9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Olha que coisa! Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 9 e 11. Se a gente não consegue amar o nosso irmão e a nossa irmã, o texto bíblico diz que nós estamos em trevas. As trevas estão nos cegando. Que desafio tremendo é esse de amar. E repito, amar não é atender os caprichos das pessoas. Amar é suportar as pessoas, lidando com elas com misericórdia, paciência, mansidão, bondade, longanimidade. Amor cristão. Se esse amor estivesse presente lá nos líderes que estão dos países que estão em conflito, né, estão em guerra, a guerra cessaria, porque você é capaz de conviver com a pessoa que você não gosta. E finalmente, a esperança. Veja o verso 4, diz aqui, estamos caminhando para o fim, verso 4, diz que além da fé em Jesus Cristo, do amor pelos irmãos, pelas irmãs, uma outra evidência do Evangelho de Cristo é a esperança. Esperança que vos está preservada nos céus. Esperança celestial. A esperança que Paulo menciona, a esperança bíblica, é na verdade uma certeza. É uma convicção. É algo que eu espero, porém eu tenho certeza que vai se confirmar. Essa é a esperança bíblica. Algo que eu espero, mas eu sei que vai acontecer. Essa esperança bíblica não é só uma esperança que tem a ver com o meu dia a dia, com a presença de Deus no meu dia a dia, me ajudando a resolver os problemas do dia a dia. Essa esperança, ela é celestial. Essa esperança tem a ver com questões após a morte, inclusive. A esperança é que após a morte, eu estarei na presença de Deus. Essa é a esperança celestial. A esperança que Deus cuida de mim nessa vida, mas que após a morte eu estarei com Deus. Aquilo que eu desfruto em parte nessa vida, eu vou desfrutar de forma plena lá na glória. Por isso que a morte, ela se torna diferente para o cristão. Nós não temos mais medo da morte. Nós encaramos a morte de uma outra maneira. Nós temos a expectativa de que nós estaremos na presença de Deus, gozando da comunhão com Deus de uma maneira muito mais intensa do que nós experimentamos nessa vida. Como essa esperança serve de consolo para nós que perdemos pessoas queridas. Saber que elas estão melhores agora do que estavam quando viviam aqui entre nós. Nós sentimos a falta delas, mas elas estão na presença de Jesus, elas que morreram no Senhor. Hoje em dia, a esperança de muitos cristãos tornou-se apenas terrena. Isso que é triste. Porque muitas pessoas buscam a igreja para quê? Para resolver o problema da dor nas costas. Eu vou na igreja porque eu estou com dor nas costas. Eu vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça. Eu vou na igreja para resolver o meu problema de saúde. Eu vou na casa de Deus para resolver o problema financeiro, para arranjar emprego,
para comprar uma casa nova, um carro novo. A esperança celestial foi substituída por essa expectativa de atendimento de desejos ou necessidades, às vezes até necessidades, eu reconheço, das pessoas. Não me entendam mal, eu também oro a Deus para que Ele me socorra nas questões dessa vida. Mas a nossa esperança em Deus não deveria, não poderia, não deve estar alicerçada no fato de Deus atender os nossos pedidos. Porque muitas vezes Deus não vai atender os nossos pedidos, mas ainda assim temos esperança nele. Essa é a esperança celestial. É uma esperança que vai além de Deus atender ou não os nossos pedidos. Certa feita, eu estava na saída do templo, cumprimentando as pessoas, e uma mulher passou, uma mulher que eu não conhecia. Ela me deu boa noite, pastor, tal. Ela disse assim: pastor, eu vim à igreja porque as irmãs lá, apontou algumas irmãs, elas foram me visitar e elas oraram comigo, elas leram a Bíblia. Depois de alguns dias, o meu marido conseguiu um emprego. Aí eu falei, então eu vim no culto, tal, eu vou começar a vir nessa igreja. Eu fiquei contente, né, porque o marido dela estava um tempo, ela me falando, né, explicando os detalhes, estava um tempo desempregado e conseguiu um emprego. Legal, né? A Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, fiquei alegre, que bom. Mas na maneira como ela falou, na mesma instante, acendeu aquele sinal de alerta. E eu fiquei pensando acerca da esperança dessa pessoa. Qual seria a esperança daquela pessoa? Depois de alguns meses, ela frequentando a igreja, né? Frequentou por alguns meses, depois desse período, ela não apareceu mais. 2, 3 domingos, aí eu chamei uma daquelas irmãs que tinha ido visitá-la, né? Falei, olha, você é conhecida sua, você está sabendo dela, aconteceu alguma coisa? Vamos visitá-la, vamos, o que a gente pode fazer? Ah, não, pastor, pode ficar tranquilo. Falei, tranquilo por quê? O que aconteceu? Ah, não, o marido dela perdeu o emprego e ela disse que não vai mais voltar na igreja. Percebe? Qual é a nossa esperança? Teria a igreja se tornado um espaço para as pessoas concretizarem as suas esperanças terrenas? Falsos mestres ensinam isso por aí. Mas Paulo, ele é um pastor consciente, né? E ele ensina uma coisa que nós deveríamos ter toda a atenção em relação a isso. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a questões terrenas, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança celestial é uma esperança que não confunde, é uma esperança que não decepciona. Mesmo que Deus não atenda os nossos pedidos, nós continuamos a confiar nele. Essas são as evidências do Evangelho de Cristo. Todas essas evidências não são naturais. A fé não é natural. Ouvir e entender a graça é obra de Deus no nosso coração. O amor cristão não é natural. Ele é diferente daquilo que se ensina sobre amor nos dias atuais. Você amar incondicionalmente, você suportar essa pessoa revelando misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade.
O amor cristão não é natural. A esperança cristã não é natural. As pessoas colocam as suas esperanças em coisas desta vida. E Paulo diz: se essa for a sua esperança, você é infeliz. Há uma outra versão que diz: vocês são miseráveis, se a esperança de vocês se resumir a coisas terrenas. Você possui essas evidências do Evangelho de Cristo na sua vida? Agradeça a Deus, porque é um milagre de Deus você possuir essas evidências do Evangelho. Agradeça a Deus. Se por outro lado tiver dúvida quanto à existência dessas evidências do Evangelho na sua vida, ore a Deus, Senhor, produza isso em mim, para que eu tenha comunhão contigo e para que eu desfrute das bênçãos do relacionamento contigo. Fé, amor e esperança. Que essas evidências do Evangelho estejam presentes na nossa vida e mais, floresçam na nossa vida para a glória do nosso Deus, através de nós. Amém.